Olá, pessoal. Meu nome é Wanda, sou palestrante do Grupo Fraternal Hilarion e hoje fui convidada para estar com vocês novamente para falarmos um pouquinho sobre a conversa íntima com Deus, que é o poder transformador da oração. E também vamos falar hoje sobre o poder do perdão. Para iniciar o nosso bate-papo, vamos falar sobre o poder transformador da oração. A prece, a oração, tem um poder que não é passível de medição, uma vez que ela é a chave que abre as portas do infinito. Vamos lá? Na nossa conversa de hoje, vamos falar sobre vários assuntos. O que se entende por orar? Qual é a nossa visão de Deus? Qual a importância da oração? A oração pode mudar o curso dos acontecimentos? Quais os benefícios da oração? A oração e o espiritismo. O que se entende por orar? É a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. A prece é a abençoada luz assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no presente e na evolução espiritual. A palavra orar é uma das expressões mais lindas que pode existir. Muitas pessoas se fazem essa pergunta: como devo orar? Muitas das vezes, cremos ser difícil de entender o que é orar, porque para muitos é complicado se esforçar para se aproximar de Jesus. As pessoas não têm confiança para saber como falar com Ele. A oração nos leva para mais próximo de Deus, e é preciso orar pedindo a Deus por proteção, sabedoria, mas acima de tudo, orar agradecendo a Ele pelo dom da vida, pois através da morte de seu Filho Jesus Cristo é que temos vida em abundância. Deus é novidade de vida e há várias maneiras de conhecê-lo, e uma delas é orar. Entrar na presença e comunhão com Ele é se dispor a amar. Jesus, estando no último sermão, foi indagado por Lucas: Senhor, não sabemos orar. Por favor, nos ensine. E Jesus, sabiamente, ensinou a oração do Pai Nosso, a qual é orada ou rezada, depende de sua denominação, por todos os povos e línguas. O amor que Jesus demonstra por nós na cruz é algo que não pode ser medido nem mensurado. Só o amor de uma mãe por seu filho pode ser comparado ao amor de Jesus Cristo pela humanidade. A oração nos aproxima de Deus, de Jesus e de nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando em nossa evolução pessoal. Visão de Deus. Deus está em tudo e em todos. Jesus trouxe o conceito de Deus Pai justo, paciente e amoroso, infinitamente bom e justo, inteligência suprema. Cada um age conforme a sua própria visão de Deus. O desenvolvimento do Cristo interno, evolução, é um processo individual. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a inteligência maior do universo e o causador de todas as coisas que há e acontece nele. Onde devemos adorar Deus? Em nosso relacionamento com Deus, julgamos que haveremos de encontrá-lo nos templos religiosos. Mas se Deus é espírito, ele está em todos os lugares, dentro e fora dos templos. E agradá-lo não é frequentar templos religiosos em dias e horas certas, ou então utilizando práticas exteriores e esquecer o fundamental, que é o combate às nossas más imperfeições, no esforço de renovação íntima que marca a verdadeira religiosidade. Temos que ser verdadeiros diante dos ensinamentos evangélicos, em todos os lugares, dentro e fora dos templos, no lar, no trabalho, na rua, no trânsito. Nos templos buscamos apenas o entendimento e o fortalecimento para enfrentarmos os problemas, as dores, as aflições que aparecem em nossas vidas.
Deus castiga? Não, Deus não julga cada ato das pessoas. Deus faz leis que regem a vida universal. E para cada ato há uma consequência que vem naturalmente. Por exemplo, as leis dos homens são elaboradas pelos deputados. Quando alguém transgride alguma dessas leis e é condenado à prisão, ninguém diz: os deputados me castigaram. Assim acontece com a lei divina. Deus fez leis que devem ser seguidas, mas quando transgredimos uma delas e sofremos consequências, não devemos dizer: Deus me castigou. Na verdade, são os nossos próprios atos que nos castigou. Ou melhor, estamos colhendo o que plantamos. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Nesta frase usada pelos cientistas: não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem, e a nossa razão nos responderá. Para acreditar em Deus, basta lançarmos os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada possa fazer alguma coisa. A importância da oração. Contato com o Criador buscando forças para a transformação do teor vibratório. A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Somos o que pensamos. A oração propicia a renovação. Criar hábitos saudáveis para mudar a atitude. O mais importante é que a prece brote da alma, da mais profunda intimidade de quem ora, e com o pensamento voltado exclusivamente para o ato de orar. Que não haja repetição pura e simples de oração decorada, que seja feita com concentração, confiança, com amor na mente e no coração, e com muita fé. Um dos critérios importantes do progresso espiritual é a extensão da dissolução da nossa mente, intelecto e ego. O problema que todos nós enfrentamos desde o nascimento é que tivemos os nossos pais, professores, amigos a reforçar os nossos 5 sentidos, mente e intelecto. No mundo de hoje é dada muita importância à beleza, ao indivíduo, ao nosso salário, ao nosso ciclo de amigos e assim por diante. Em nenhum momento é dito que o objetivo da nossa vida é ir além de nós próprios para explorar o Deus dentro de nós. Assim, quando nós iniciamos a prática espiritual, nós também temos de desaprender anos de condicionantes, de modo a melhorar os nossos 5 sentidos, mente e intelecto. A oração é uma ferramenta importante para reduzir a nossa dependência sobre os 5 sentidos e ajuda-nos a desaprender anos de condicionamento. O próprio ato de oração significa que a pessoa que está a rezar considera o poder que está a orar como superior a si próprio. Portanto, através da oração, ela expressa a sua súplica impotente e resgate da ajuda. Este é um golpe para o seu ego, porque ao rezar implica que se está a procurar ajuda de uma mente superior a ele próprio. Assim, através da oração, frequentemente, transcendemos a nossa mente limitada e temos acesso à mente e intelectos universais. Depois de um certo período de tempo, isso contribui para a dissolução da nossa mente e intelecto. Assim, orações sinceras e frequentes para um crescimento espiritual ajudam a dissolução dos tabus criados pela sociedade e nos aproxima das leis do amor, do perdão. Os benefícios da oração. Todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, este é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Nos teus dias de luta, faz os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação,
aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. A oração diária nos fortalece e amplia a amorosidade, mudando nossas ações diárias, aumentando nossa capacidade de amar e de perdoar. Enquanto a mente está ativa, os pensamentos continuam. Eles representam um obstáculo para a dissolução da mente. Pensamentos inúteis também causam um desperdício de energia. A oração é uma ferramenta extremamente útil para evitar esse desperdício. A oração reduz a preocupação e reforça a contemplação. Uma oração feita com emoção espiritual inicia o processo de contemplação, e isso nos auxilia a entender melhor os ensinamentos de Jesus, principalmente em relação a não julgar, e sim, perdoar sempre. Ajuda divina na prática espiritual. Quando rezamos sinceramente a Deus para ter uma determinada ação, pensamento, atitude relativos à prática espiritual, uma tarefa aparentemente impossível é facilmente realizada. Receber o perdão de Deus pelos erros. Quando um aspirante tem cometido um erro, e se fizer uma oração e se entregar a Deus, o erro é perdoado. No entanto, a oração e a entrega têm que ser proporcionais ao erro cometido. Redução do ego. Enquanto rezamos, suplicamos diante de Deus e é, portanto, o lugar onde o orgulho é abandonado e nós humildemente admitimos a nossa necessidade e fragilidade humana, bem como a nossa dependência de Deus, o que, portanto, ajuda a reduzir o ego mais rapidamente. Proteção contra o mal. A oração é uma poderosa ferramenta que nos ajuda a protegermos contra energias negativas e cria uma cúpula protetora em torno de nós próprios. Entretanto, vale lembrar que a prece, a oração, para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida de ação, de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que pouco a pouco, mas de modo continuado e permanente, tornando-nos pessoas de mais fácil convivência e, sobretudo, pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática, sem um átimo de hesitação, seja qual for a circunstância ou situação. A oração e o Espiritismo. Desenvolver o Cristo interno, compreender a ação e o poder da prece. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Nos momentos de dificuldade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre neste caso, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são finitas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnados, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Eles adquirem assim a força moral necessária para vencer a dificuldade e voltar ao caminho reto,
quando dele se afastou, e assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. No Livro dos Espíritos, podemos citar algumas questões com relação à prece. A 658. A prece é agradável a Deus? A prece sempre é agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, pois por mais bela que seja, se as leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Na 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, falta de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é um remédio que é ineficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílios daquele por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhes darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda neste caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Iniciativa e ação para a mudança de atitudes. As leis de Deus não se alteram somente porque alguém pediu. Aprendemos a pedir e esperar passivamente pela resposta. Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Deus não faz milagres. Alcançar o que se pede pela mudança comportamental. Antes de invocarmos o auxílio de Deus, necessitamos voltar a olhar para nós próprios e verificar se estamos ou não em condições de pedir algo. Para que Ele nos ajude, é preciso que façamos a nossa parte, conforme prescreve o Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O mal da maioria dos que rogam bênçãos é que não são honestos para com Deus. É comum implorarmos graças celestes estando de relações cortadas com familiares, amigos e vizinhos. Quando buscamos a ajuda divina, é preciso que preparemos o coração adequadamente. É inútil pedir amparo com o coração cheio de inveja, de ciúme, de maledicência, de ódio e de outros detritos morais. Nesse caso, se realmente desejamos pedir algo, que peçamos forças para vencer essas misérias da alma. É comum rogarmos a Deus que nos dê saúde e, por outro lado, acabarmos com ela com o vício enfermiço do cigarro, da gula, do trago infeliz, das noitadas de orgias, entre outros abusos. Importante que meditemos um pouco mais a respeito da nossa real vontade de receber ajuda divina.
uma vez que Deus sabe das nossas intenções mais secretas. Por isso, antes de pedir algo, temos que refletir. Antes de buscar ajuda através da prece, olhe para você mesmo e veja se está em condições de pedir alguma coisa. Verifique se está fazendo a parte que lhe cabe. Se o templo do seu coração está devidamente limpo e arejado para receber as bênçãos do Criador. Lembre-se sempre da recomendação: ajuda-te que o céu te ajudará. A condição é que nos ajudemos primeiro, fazendo a nossa parte, para depois merecer a ajuda do alto. Importante que entendamos bem os mecanismos da oração: pedir, saber pedir e, acima de tudo, merecer. Perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre o perdão. Essa ferramenta tão poderosa que alavanca a nossa evolução espiritual. O que se entende por ofensa? Por reconciliação. Qual a relação entre ofensa e reconciliação? A purificação de uma alma está atrelada ao esquecimento da ofensa? Todos esses tópicos nós vamos abordar mais à frente. Vamos lá? Perdoar. Conceito religioso comum do perdão. O perdão gratuito sem mudança interior. Deus é amor e justiça. Deus não precisa perdoar. O exercício do livre-arbítrio. A criatura que se perdoa ao sintonizar-se com as leis divinas. Quem não perdoa adoece. Auto-perdão. Orar com a mente limpa. Conceitos de perdão. Concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Reconciliação. Restabelecimento de relações ou de acordo entre duas pessoas que se haviam desentendido. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamentos ocultos, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sensibilidade do adversário. Ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que se julga ofendido, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há ingenerosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado.
Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses pessoais ou nas das suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sendo quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu próprio proceder. Deus permite a punição quando o indivíduo pratica o mal, quando lhe falta a indulgência e a caridade, não perdoando o seu semelhante. Importa, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhes chegue, esteja apagado qualquer motivo de discussão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Desta forma, de um inimigo neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus, continuamos reencarnando. O sacrifício mais agradável a Deus. Allan Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz-nos que a lei de Deus está escrita na consciência do ser. Disto resulta que tudo o que fizermos devemos prestar contas à lei. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. O cristão atual não oferece dons materiais como os judeus da antiguidade, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés de Deus. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável a Deus. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal de nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?
Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não seres julgados. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós, porque não existe ninguém que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, e nem condenar o outro aquilo que nós absolvemos em nós mesmos. Antes de determinar a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Julgar o próximo. Esse é um tema de consciência muito antigo e bem discutido por toda a sociedade humana por milênios, e até hoje a grande maioria das pessoas não consegue entender e aceitar que este é um comportamento humano que precisa ser revisto com atenção e rigor, pois já se mostrou danoso demais para as vidas das pessoas, de todas as pessoas que nesta terra já passaram e as que estão aqui agora. Antes de julgar alguém, é preciso se colocar no lugar do outro. Julgar as pessoas pela aparência externa ou pela primeira impressão é um dos maiores erros que as pessoas cometem, e assim podem perder grandes oportunidades de aprendizado, crescimento, sabedoria e evolução. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para a gente finalizar, vou passar para vocês um vídeo sobre a oração do Pai Nosso. É um vídeo da oração do Pai Nosso, mas pela ótica espírita, né? Pois essa oração, ela traz muito aprendizado nas palavras, né? E fala de oração, fala de amor ao próximo, fala de perdão, de não julgar, para que a gente não seja julgado, né? Eu gostei bastante deste clipe, na realidade. E não poderia ser outro para finalizar essa aula, que nos diz muito, né? Porque fala da nossa vida, né? Das nossas atitudes, dos nossos atos e de como podemos melhorar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai
nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores e a quem nos ofendeu. Pai nosso que estás no céu, abençoada seja essa prece. Não nos deixeis cair em tentação, não, mas livrai-nos de todo o mal. Pai, nos dê forças para lutar e jamais desanimar a orar e vigiar. Pai, nos ajude a caminhar e o bem praticar para nos reformar. Assim vamos seguir o Evangelho e ao Mestre servir. Pai, dai-nos forças para trabalhar, boas obras realizar e as virtudes demonstrar. Pai, nos ajude a perdoar, caridades praticar e o próximo amar. Assim vamos seguir o Evangelho e ao Mestre servir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.